Fala, rapaziada, saudações vascaínas. E de fato o Clube de Regatas Vasco da Gama não é para amadores. Eu acabei de gravar o vídeo agora há pouco e, como eu sempre faço, após o término da gravação, eu entrei aqui para ver como estão as notícias do Vasco. Para vocês terem noção, agora são 1h30 da manhã e eu acabei de me deparar com uma informação que pelo menos me chateia muito. Eu deixei bem claro no vídeo que vocês vão ver a seguida que em alguns momentos antes da reunião no Conselho Deliberativo, um grupo de beneméritos entrou com uma liminar na Justiça para tentar suspender os ritos da SAF e automaticamente suspender também a reunião no Conselho. Naquele momento, o Vasco se posicionou, deixou bem claro que não tinha conhecimento de nenhuma liminar e seguiu normalmente com o rito. Mas agora há pouco, às 1h30 da manhã, a juíza de plantão deu liminar favorável, ou seja, os efeitos dessa reunião que aconteceu ontem às 7 horas da noite de maneira híbrida foram suspensos, ou seja, dos 189 votos, 181 sendo favoráveis à venda aí da SAF à empresa norte-americana 777 Partners, tudo isso foi suspenso. Rapaziada, o Vasco é sim sem condições, o Vasco, volta a repetir, não é para amadores. Eu, de fato, fico muito chateado com essa situação, porque são pessoas, aliás, que hoje dentro do clube não deixam o Vasco andar para frente. Não é possível que depois de 20 anos nessa mesmice, depois de 20 anos nessa nojeira, no caso não falo de política, mas falo dentro de campo que o Vasco se encontra com 4 rebaixamentos, 5 anos na Série B, ninguém quer melhorar, ninguém quer ver mudanças, ninguém quer coisas novas, muito pelo contrário, querem continuar com a velha e boa prática que existem dentro do Vasco há quanto tempo aí e nada adianta. Enfim, rapaziada, eu fiz isso só para esclarecer. De fato, a juíza de plantão deu aí parecer favorável a essa liminar e hoje, pelo menos, no momento dessa gravação que eu tô fazendo, 1h40, 1h30 da manhã, a reunião no Conselho Deliberativo de ontem está suspensa. Meus amigos, de fato, até o dia 7 de agosto, quando será realizada aí esta AGE, pelo menos por enquanto está marcada, vai ser tenso. Para o Vasco voltar a ser Vasco da Gama, vai ser complicado, mas a gente vai lutar até o fim para que isso aconteça. Eu gravei o vídeo e, é claro, sem muita enrolação, dê uma olhada aí e veja a minha empolgação, a minha animação. Assim que acabou nessa reunião no Conselho Deliberativo, eu vim gravar o vídeo, mas fico aqui com essa introdução antes, para vocês entenderem o que está acontecendo, mas para vocês também ficarem ligados sobre tudo que acontece no nosso Gigante da Colina. Então, fica daí, rapaziada. Um grande abraço a todos, um ótimo dia a vocês, uma ótima quarta-feira. E agora sim, fiquem com o conteúdo completo. E tem muita informação importante, tem informação sobre o treinador, Paulinho, briga grande aí pelo atleta, que não falta notícia para você, torcedor vascaíno. Um grande abraço, rapaziada. Ótima quinta-feira, saudações vascaínas e agora sim, fiquem com o vídeo na íntegra. Fala, rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, porque hoje é dia de Vasco, 7 horas da noite, contra a equipe do CRB pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco entra em campo no nosso Caldeirão em busca de mais uma vitória, dessa vez sob o comando do Emílio Fara. Então, é claro, é impossível o torcedor vascaíno nesse momento não estar numa expectativa para esse jogo, para ver um Vasco novo dentro de campo, sob o comando de um novo treinador e, é claro, ainda mais depois de ontem termos aí uma excelente notícia se tratando da AGE, que será realizada, confirmada no dia 7 de agosto e com o parecer favorável por parte do Conselho Deliberativo. Para vocês terem noção, apenas um dos conselheiros que se encontravam presente na reunião deu aí uma resposta negativa à venda do Vasco à empresa norte-americana 777 Partners. Então, esse Acorda Vascão está num clima muito bom. A gente também vai falar sobre o novo treinador. Ontem o nome de um português circulou aí com relação a ser um dos novos comandantes do Vasco para o restante da temporada. Informação essa do TNT Esportes, ou seja, uma fonte bastante confiável. Vamos falar sobre isso, falar sobre Paulinho, falar sobre Vasco CRB. O que não falta é informação importante para você, torcedor vascaíno. Então, é claro, se quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo, seja muito bem-vindo aqui ao canal do Gigante. Este é o canal do torcedor vascaíno e, como eu acabei de falar, para você ficar por dentro de tudo, se inscreva no nosso canal aqui embaixo. A gente quer muito chegar à marca dos 68 mil inscritos. Faltam 900 e acredito que um desses pode ser você a ajudar o nosso crescimento. Então aperte aí no botãozinho inscrever-se para ajudar
o nosso crescimento. Deixe também o seu like aqui embaixo, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir falar, porque o YouTube hoje utiliza o seu like para divulgar o nosso vídeo. Então, se você curte o canal do Gigante, aqui embaixo deixe o seu gostei para ajudar na divulgação e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você. E você fique muito bem informado de tudo que acontece no Gigante da Colina. E aqui embaixo deixe um comentário de quanto você acha que será essa partida de hoje entre Vasco e CRB. Tranquilo, rapaziada? Fique também até o final do vídeo para que você fique por dentro de tudo que acontece no nosso Gigante da Colina. Mas vamos lá, né, rapaziada? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero iniciar aqui falando sobre o que aconteceu ontem, se tratando da reunião no Conselho Deliberativo, pois de maneira híbrida, ou seja, tanto presencialmente como de maneira online, o Vasco realizou esta reunião. E de fato, torcedor, o Vasco não é para amadores, pois minutos antes de acontecer essa reunião, a gente teve a informação que uma liminar, informação essa através do jornalista Wellington Campos da Rádio Tupi, uma liminar acabou colocando medo nos torcedores vascaínos, pois, segundo a informação, beneméritos haviam conseguido em segunda instância uma liminar que concedia pleno acesso aos contratos. Com isso, este ato poderia estar suspendendo novamente os ritos da SAF e, no caso, a reunião no Conselho Deliberativo está nesses ritos. E com isso, o torcedor vascaíno ficou com medo, apreensivo sobre uma suspensão da reunião, porém logo após nessa informação, o Vasco deixou bem claro que não tinha conhecimento de nenhuma decisão judicial que impedia a sessão do Conselho Deliberativo e foi em frente, acontecer a reunião de uma maneira normal e o Conselho Deliberativo, após toda a reunião, realmente recomendou a aprovação da proposta da empresa norte-americana 777 Partners, ou seja, deu parecer favorável à venda de 70% da SAF do Vasco da Gama à empresa norte-americana. Para vocês terem noção, de 189 votos, 181 foram a favor, 1 voto foi contra e 7 foram abstenções, ou seja, maioria esmagadora de sócios que estiveram presentes ontem nessa reunião são a favor da venda da SAF do Vasco da Gama à empresa norte-americana. O torcedor vascaíno clama por novamente voltar a ver o Vasco grande. Eu não aguento mais, você não aguenta mais e ninguém aguenta mais esse Vasco que hoje existe. Um Vasco fraco, um Vasco que não condiz nem um pouco com o tamanho e a grandeza do nosso clube. E a gente espera agora, né, com esse processo da SAF, as coisas voltem ao normal. Inclusive a AGE já está marcada. Ontem o presidente da AGE, Otto de Carvalho, confirmou que ela estará sendo realizada no dia 7 de agosto, sem ser esse domingo desse final de semana, no outro, e muito provavelmente a partir do dia 8, caso os sócios venham também a ser favorável à venda, numa segunda-feira, dia 8, a 777 já estará comandando o Vasco do dia 8 ao dia 15, estará investindo na contratação de jogadores para essa janela de transferência para o restante da temporada. Na minha opinião, uma excelente notícia, não poderia ter terminado esta quarta-feira de uma maneira melhor. E eu quero saber de você, deixa a sua opinião aí nos comentários, você é favorável, você é contra a venda do Vasco? Quero saber de você, então coloque aí embaixo a sua opinião. Hoje também, além dessa informação importante que a gente acabou de trazer, teremos Vasco e CRB. Como eu trouxe também lá no início, jogo válido pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, uma partida importantíssima para o Vasco da Gama. Segunda-feira, Grêmio e Chapecoense se enfrentaram. Em caso hoje de uma vitória, o Vasco consegue chegar à segunda colocação novamente da Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos mais um treino no CT Moacir Barbosa, como está aparecendo aí nas imagens para vocês, sob o comando, é claro, do auxiliar técnico e membro da comissão permanente, Emílio Faro. Lembrando que ele já esteve no comando técnico do Vasco da Gama durante essa temporada em 2 oportunidades, contra o Náutico fora de casa e contra o Cruzeiro. Nas duas, o Emílio Faro conquistou uma vitória, inclusive, na minha opinião, as 2 melhores partidas do Vasco na competição. A gente espera também, né, sob o comando técnico hoje, o Vasco possa novamente conquistar uma vitória e novamente jogar bola como vinha jogando antes da chegada do Maurício Souza. E para essa partida de hoje, o Vasco deve retomar a equipe titular do Zé Ricardo, no caso com Thiago Rodrigues no gol, Gabriel Dias, Quinteiro, Anderson Conceição e Edmar, Yuri Lara novamente no meio campo, né, Maurício Souza sem invenções, Andrei Santos e Nenê formando a trinca do meio campo e o ataque Gabriel Peck, Raniel e Figueiredo. Esse deve ser o time titular do Gigante da Colina para essa partida de hoje contra a equipe do CRB e como eu deixei bem claro lá no início,
Deixe aí nos comentários quanto você acha que será o placar dessa partida. E ainda hoje, 1h, meio-dia e meia, por volta desse horário, retornaremos com o pré-jogo do Gigante aqui no canal. Então já ative o sininho de notificação para assim que a gente enviar o vídeo na parte da tarde desta quinta-feira, você fique por dentro de tudo que vai acontecer nessa partida de hoje. E agora, para encerrar o vídeo, duas informações importantíssimas nesta quinta-feira. Primeiramente, sobre treinador português Pedro Sousa. Ontem, na parte da noite, tivemos a informação se tratando do treinador português no Gigante da Colina. Para quem não conhece, como a gente acabou de informar, ele é um técnico nascido em Portugal, um treinador que inclusive já jogou bola, é um ex-futebolista que se tornou comandante e hoje tem 50 anos. Ele sempre foi auxiliar técnico e nesses últimos anos iniciou a sua carreira de treinador. Como auxiliar, ele tem passagem por grandes clubes do futebol mundial. Treinou o Estoril Praia do futebol português, o Sporting também de Portugal, um dos clubes da primeira prateleira do futebol da região, o Olympiacos da Grécia, Hull City, Watford da Inglaterra e o Everton também da Inglaterra. Após treinar o Everton e ter destaque por lá, ele quis iniciar a carreira como treinador e não mais auxiliar. Iniciou no Famalicão de Portugal, fez aí as temporadas de 2019, 2020 e 2020, 2021. Inclusive nesta temporada de 2019, 2020 foi a sua primeira e melhor temporada no futebol, onde terminou o Campeonato Português na 6ª colocação e quase conseguiu levar o Famalicão pela primeira vez na história à Liga Europa por poucos pontos. Não conseguiu realmente fazer história com a camisa do clube de Portugal, mas foi muito bem, devido a isso permaneceu para a temporada seguinte, 2020-2021, uma temporada que não foi tão boa, devido a isso foi transferido inclusive para o Boa Vista também de Portugal, em 16 partidas foram apenas 5 vitórias e depois do Boa Vista de Portugal se transferiu para o Al Red da Arábia Saudita. Foram apenas 11 jogos, 3 vitórias, porque nesses últimos meses acabou tendo que rescindir o contrato. Segundo informações da própria TNT Sport, o treinador teve que rescindir o seu contrato em junho deste ano com o clube da Arábia Saudita, pois foi demitido por justa causa por conta de comentários públicos contra os jogadores da sua própria equipe. Isso fez, no caso, com que o treinador viesse a ser demitido. E ontem, o Arthur Quezada, correspondente da TNT Sport, trouxe esta informação que o Pedro Sousa é um dos nomes ventilados hoje no clube do Gigante da Colina, e no caso seria um dos nomes da vasta lista, que está na mesa da diretoria. Inclusive o próprio Arthur Quezada trouxe a informação que já houve uma conversa do Vasco da Gama, com o atual agente do treinador. Conversa essa que foi positiva, mas ainda não definitiva. A TNT Sport, portal de notícia muito conhecido aqui no Brasil, chegou a entrar em contato com um membro da diretoria Cruz Maltina que negou qualquer tipo de conversa com o treinador. Mas nós sabemos muito bem como funcionam as negociações. A diretoria vascaína não ia abrir, falar que realmente está conversando, realmente iria manter sigilo e manteve. Agora a gente esperar os próximos passos, os próximos dias, mas é um nome que surgiu aí nessas últimas horas como um grande potencial para ser o novo treinador do Gigante da Colina. Você acha que vale a pena apostar? Porque é uma aposta. Pedro Sousa, técnico português, nunca treinou nem sequer nenhum clube do futebol brasileiro, ainda mais da 2ª divisão, e chegaria aí para ser o novo comandante do Vasco até pelo menos o final dessa temporada. Deixa aí a sua opinião nos comentários que eu quero saber. Você prefere investir num treinador português, europeu, já pensando a longo prazo, um treinador brasileiro para a Série B? Deixa aí a sua opinião. E para finalizar o vídeo, falar sobre Paulinho, porque agora a informação que a gente tem é que o Atlético Mineiro vai entrar forte na briga pelo jogador. Hoje, o clube de Minas Gerais é muito cauteloso com relação a uma contratação, mas aguarda aí uma decisão sobre o futuro do atleta para agir em definitivo. O clube de Minas Gerais hoje prefere de fato que o próprio jogador esgote as opções no mercado da bola para fazer uma investida. O Atlético Mineiro não funciona no mercado, não age no mercado comprando atletas, investindo com relação à contratação. Não, o Atlético Mineiro paga o alto salário, mas se recusa a comprar, a contratar atletas. Então, devido a isso, a diretoria atleticana vai tomar aí um partido das seguintes posições: ou vai apresentar uma proposta somente no meio do ano que vem, com relação à questão salarial, um salário alto, projeto,
ou vai assinar no pré-contrato com o jogador agora no início desse próximo ano, no caso, já que o contrato do Paulinho encerra no meio do ano que vem, no meio de 2023, ou irá esperar o Paulinho esgotar todas as possibilidades de mercado, esperar ele rescindir o contrato com o Bayer Leverkusen e tentar buscá-lo a um baixo custo e com um alto salário. Essas informações que a gente tem, o clube não deseja, como a gente acabou de informar vocês, agir imediatamente no negócio, vai aguardar uma confirmação do atleta com relação à saída da Bundesliga, para que possa apresentar uma oferta pelo jogador posteriormente. Ontem já trouxemos a informação pela parte da manhã que o Paulinho aceitaria um retorno para o Vasco, estaria muito animado, mas se voltar, quer voltar recebendo um alto salário, recebendo luvas, valor que hoje ele vale no mercado. Diferente da situação que aconteceu com o Alex Teixeira e é completamente dá pra se entender, né? Um jogador mais novo, de 22 anos, precisa construir a sua carreira financeiramente. Então, devido a isso, ele quer voltar, mas quer voltar nas condições viáveis, nas condições que realmente hoje valham com relação a quem é o atleta, que é muito disputado por vários clubes do futebol mundial. Inclusive, o Bayer Leverkusen já recusou duas propostas, uma no valor de 43 milhões de reais e outra no valor de 32 milhões de reais pelo Paulinho, ou seja, não é um jogador barato, muito pelo contrário, é um jogador caro no mercado e que, caso o Vasco também queira contratar, vai ter que brigar não somente com clubes do futebol brasileiro, mas como também com clubes do futebol mundial. Alô 777, seria uma baita contratação, um grande investimento com relação à sua chegada ao Vasco no dia possivelmente 8 de agosto. Rapaziada, a gente fica por aqui, esse foi o Acorda Vascão, o primeiro vídeo do dia, e só para deixar claro, ainda retornaremos na parte da tarde com pré-jogo do Gigante, tem pós-jogo do Gigante, o que não falta hoje é conteúdo para você, torcedor vascaíno. Como já falamos, ficamos por aqui, voltaremos ainda hoje e um grande abraço a todos, saudações vascaínas.